Olá pessoal, estamos aqui novamente no canal da Celson Discos para falarmos hoje de como cuidar dos nossos discos, como lavá-los e higienizá-los. Então, há muito tempo eu venho testando fórmulas de lavagem. Eu sempre falo aqui que a melhor forma de lavar o disco é com a água natural. Mas agora eu tenho uma novidade para vocês. Então, eu quero começar por etapas. Eu peguei 3 situações de discos. Um disco muito sujo, com a sujeira muito grudada nele, certo? Uma segunda situação é um disco apenas sujo, normalmente, e um terceiro que ele está praticamente limpo, só que ele tem um pouco de marcas de dedos ou alguma gordurazinha, que dá influência na audição. Então vamos começar por um disco, independente de qual seja, aqui não é importante o título, é talvez importante a gravadora, porque muitas gravadoras usavam bastante material bons, e outras não tão bons, a matéria-prima. Então, às vezes, mesmo limpo, ele pode ter algum barulho de gravação ou chiado. Mas vamos tentar comprovar isso na prática. Vamos colocar o primeiro disco, então, que ele, aparentemente, ó, vocês podem ver, ele tem sujeira. Uma sujeira bem aparente. Eu vou colocar aqui na picape para vocês entenderem o barulho de como que é a sujeira, não é de riscos. Ó. É um barulho contínuo de como se estivesse passando em cima de areia. É porque ele está bem sujo. E isso também estraga a agulha, certo? Aqui estamos testando, então temos uma agulha própria para teste. Vamos colocar uma segunda situação, que esse disco, ele aparentemente não está muito sujo, até passa por disco limpo. Só que nessa situação, esse disco está muito tempo sem tocar, ele estava estocado, pelo menos uns 40 anos, e agora foi adquirido para tocar. Então a gente vai escutar uns barulhinhos também do fundo. Vamos prestar atenção? Bem no começo. Sou o que sou e ninguém vai me mudar. Acho o mundo lindo, só vivo sorrindo, feliz a canar. Olha, vocês percebem no fundo um chiado que não é normal. Embora essa gravadora é uma gravadora muito pequena, chamado Pop Steel, um selo, não deveriam usar uma matéria-prima de alta qualidade. Mas temos que melhorar isso com a limpeza, né? A terceira opção, a terceira situações que nós temos aqui, é um disco limpo. Só que vamos ver se ele está limpo mesmo, ou se ele tem algum chiado, porque ele não está riscado nem nada, vamos averiguar. Um pouquinho no começo. A música começa, ele continua. Quem tem ouvido muito apurado, percebe um pouco ainda, uns estalinhos. Vamos colocar do outro lado, para a gente comparar. Um pouco menos. Ok, tá bem limpo esse disco, mas ainda tem uns chiadinhos, né? Pra gente que é bem exigente, quer tirar esse chiadinho a qualquer custo. Então, vamos fazer essas 3 situações.
Então agora vocês vêm comigo que eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa limpeza, como eu faço essa limpeza. Espero que vocês também gostem e aprovem. Vamos lá? Pessoal, estamos aqui nesse reservado para poder mostrar a vocês a outra fase da lavagem, né? Nós escutamos os discos, agora por ordem, primeira etapa é aquele disco do selo Odeon que está mais sujo. Dá para sentir as areinhazinhas com o dedo, com o tato. Então, o que eu vou falar para vocês agora? Usar, primeiramente, uma esponja bem macia, a mais macia que vocês conseguirem. Ou aquelas que faz o polimento em carro, ou lava carro, ou aquela verde amarelinha mesmo, que o lado amarelo, né, mais macio. E se de preferência ela estiver bem gasta. Quanto mais macia, melhor, porque você não corre o risco de arranhar o disco por algum motivo de atrito, né? Então aqui eu vou falar para vocês o seguinte: a melhor época de lavar disco é a época de calor, porque ele seca mais rápido também. Frio não é muito legal. E eu uso esse escorredor de prato só para isso, porque eu lavo o disco na torneira e ponho para escorrer. Se tiver calor, rapidinho ele já seca, né? Então vamos começar. A água aqui é corrente. Primeiramente, antes de passar a esponja, porque tem muita sujeira grudada, que eu sinto com os dedos. Então se você passar a esponja em cima dessa sujeirinha, dessa areinha mais ou menos, ou dessa poeira que cristaliza como areia, como os grãozinhos, a própria esponja, a própria areia a sujeira pode arranhar o disco, entendeu? Então a gente tem que tirar com os dedos, com o tato, bem devagarzinho assim, olha. Você pode abrir um pouquinho, não precisa ter tanto, né, o fluxo da água. E aqui você vai passando a mão, bem de leve, e você vai sentindo, com o tato, a sujeira removendo, porque ela tá sujo, mas ela sai só no contato com a água, a sujeira mais grossa, ou seja, esses grãozinhos cristalizados de poeira, certo? Virou vinil, virou disco, começa também assim, passando no sentido da faixa, assim a mão. Você vai sentindo ele saindo a sujeira, ó. Essa esponjinha, você pode colocar um pouco de... Eu uso uma solução para lavar de detergente neutro. E pouca também. Algumas gotinhas em, por exemplo, 300 ml de água. Então ele fica só um pouco assim, espumante. Aí você vai passar naquela superfície na direção ou no sentido do disco, na faixa. Então assim, bem devagar, sem pressa. É como fosse uma terapia, assim. Você vai passando, vai sentindo. Olha só que gostoso aqui. Quem gosta de discos, de cuidar dos seus discos, isso aqui é uma terapia para você fazer num domingo, que você estiver em casa, se você não quer sair ou está sem nenhum programa, pega seus discos, dá um trato neles, enquanto você escuta outros, você vai lavando outros, né? É muito gostoso. E você foca nisso, você não pensa em nada. A água, de novo, corrente. Você toma cuidado para não molhar muito o selo. Mas se isso acontecer nas bordas, não tem problema. Quando você colocar ele no escorredor de prato, ele vai secar e não tem problema. Agora veja bem, existem algumas gravadoras que por elas serem maiores e com melhor condições econômicas de colocar produtos de melhor qualidade na praça, como a matéria-prima e como a parte gráfica de capa e selo, as grandes gravadoras, ou a maioria das gravadoras grandes, usavam a tinta para fazer o selo de boa qualidade. Então se cair água em cima, não precisa se apavorar, ele não vai apagar. Agora, discos independentes, selos pequenos, eu não aconselho deixar cair quase nada de água, porque já aconteceu de praticamente apagar as letras, porque a tinta não era de primeira qualidade, ela não era bem fixada, então corre o risco. A Odeon não, a Odeon é uma grande gravadora, nunca vai sair a tinta com uma água sem você esfregar ou alguma coisa. Depois que está feito isso, você coloca ele aqui, ó, do jeito que está aqui, ele vai escorrer. Quando está calor, como é o dia de hoje, em menos de meia hora ele está praticamente seco.
Pessoal, esses discos foram lavados como todo mundo já viu. Agora eu vou tocar ele depois de lavado. O mesmo disco da Odeon. Percebe-se ainda um pouco de ruído. Vamos voltar. Ó. Quero apresentar para vocês esse produto chamado Divinil. É uma forma desenvolvida por um bioquímico amante de vinil. 120 ml. Aqui dá para lavar ou processo do disco de limpeza mais ou menos para 200 discos, tranquilamente. É fácil de usar, tem essa válvula aqui que a gente puxa para a direita ou para a esquerda e é spray. Então a gente usa uma flanela bem limpinha, você coloca o produto na flanela, dá umas borrifadas e aqui nós vamos passar nessa superfície do vinil que foi lavado, que estava muito sujo. Aí você vai fazer os movimentos circulares, com a mão bem firme, ou numa superfície que você tenha segurança, ou no meu caso aqui, eu seguro com a mão mesmo e passo a flanela em movimentos circulares, ok? E aí nós vamos tentar tocar de novo ele e ver se ele melhorou aqueles barulhinhos que ainda tinham ficado com a lavagem só com a água e o detergente, ok? Agora vamos colocar o vinil, que nós passamos o Divinil, certo? E vamos ver como que ele apresenta na agulha agora. No comecinho. Praticamente eliminou todos os chiados. Esse disco estava muito sujo. Vamos observar também, no meio de cada faixa tem aquele espacinho. Vamos ver se tem silêncio nessas faixas. Tá bem legal. Esse disco foi lavado e finalizado com o Divinil. Ele também tem produto que é antifungo. Então, é como você tomasse um banho e passasse um hidratante, finalizasse o seu banho, ok? É o caso aqui. Então, eu recomendo esse produto. Eu testei mais de um mês e gostei do resultado. Então, para vocês que gostam de cuidar dos seus vinis, esse aqui foi aprovado.